Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui, números primos e números compostos. Números primos e números compostos. Um número natural é primo quando possui somente dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Quer dizer, quando que o número é primo? Quando ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, veja bem. Por exemplo, né? 2, 3, 5, 7, 11, só dá para dividir por um e por ele mesmo. Tá? O 2 não dá para dividir por outro número que não seja ele mesmo. O 3 não dá para dividir por outro número que não seja ele mesmo. O 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 são números primos, são números que só tem dois divisores. Só dá para dividir por um, todo número dá para dividir por um, né? E só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então eles são primos, tá? É, São números que são divisíveis apenas por um e por si mesmo, quer dizer, por ele mesmos, ok? Um número natural é composto quando possui mais de dois divisores diferentes. Então, o 4 dá para dividir por um, por 2 e por 4. O 6 dá para dividir por um, por 2, por 3 e por 6. O 8 dá para dividir por um, por 2, por 4 e por 8. O 9 dá para dividir por um, por 3 e por 9. O 10 dá para dividir por um, por 2, por 5 e por 10. E por aí vai. Então, se o número tem mais de dois divisores, se dá para dividir, né, além do um e ele mesmo, se tiver mais um divisor, ele é composto. Agora, se ele só puder ser divisível por um e por ele mesmo, ele é primo, tá? Número primo é aquele que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Se o número tiver mais de dois divisores, se ele puder ser divisível além do um e dele mesmo por mais um divisor, né? Ele é composto. Show? Bom, aí algumas observações, né? O número um é considerado especial, não é nem primo nem composto, ele tem apenas um divisor, tá? O número um só dá para dividir por ele mesmo. Não dá para dividir por um e por ele mesmo, só dá para dividir por ele mesmo. Então ele não é nem primo nem composto, ele sabe, ele foge aqui, ele foge à regra, tá bom? O único número primo par é o 2. Todos os outros números primos são ímpares, tá? O único número primo que é par é o 2. Por quê? Porque qualquer outro número par vai ser divisível por 2, então ele não vai ser primo, tá? Ele vai ser divisível por um, por ele mesmo e por 2, né? O 4, o 6, o 8, o 10, por aí vai, tá? Qualquer outro número par, ele não vai ser primo, obrigatoriamente ele vai ser composto. Por quê? Porque ele vai ser obrigatoriamente divisível por 2, tá? A palavra primo significa primeiro. Os números primos são os primeiros, pois outros podem ser escritos a partir deles, através de uma multiplicação. Então, por exemplo, né? Eu posso escrever o 8 como uma multiplicação de números primos. Olha só, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu posso escrever o 8 como uma decomposição em fatores primos. Eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3. 3 é primo, tá? 3 vezes 3. O 12, 2 vezes 2 vezes 3. Tá? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, todo número composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Ele pode ser decomposto em fatores primos. E isso é um assunto que a gente vai tratar no outro vídeo, tá bom? Reconhecimento de um número primo. Como é que eu vou saber se o número é primo ou não? Olha só. Para reconhecer se o número é primo, devemos dividi-lo pelos sucessivos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, até obter um quociente exato. Tá? O que acontece? Nesse caso, podemos afirmar que o número é composto. Se eu dividir por 2 e eu tiver resto zero, tá?
o que acontece? A minha divisão é exata e aí o meu número é composto. Se eu dividir por 3, 5, 7, 11, se eu dividir o número, que eu quero saber se é primo ou não, eu vou dividindo por 2, 3, 5, 7, 11, 13. Se em algum momento der resto zero, tá? A minha divisão é exata e aí o número não é primo. Agora, olha só. Se aparecer aqui um quociente aproximado menor ou igual ao divisor, e não for resto zero, né? Nesse caso, podemos afirmar que o número é primo. Se eu dividir por 2, 3, 5, 7, vai chegar um momento que o meu quociente vai ficar menor do que o meu divisor. Quando isso acontecer e a minha divisão não for exata, quando eu não conseguir mais dividir e eu não encontrar um resto zero, tá? Encontrar um resto qualquer, a minha divisão não é exata, logo esse número é primo, tá? Por exemplo, olha só. Verifique se o número 67 é primo. Eu quero saber se o 67 é primo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Se em algum momento eu encontrar uma divisão exata, tá? Esse número ele vai ser composto. Se em algum momento o meu quociente for menor que o meu divisor, tá? Dividendo o divisor, quociente e resto. Se o meu quociente for menor que o meu divisor, cara, esse número é primo. Tá? Então, olha só, veja bem. Eu vou dividir o 67. Observe as seguintes divisões abaixo. Olha só. Olha o que vai acontecer. 67 dividido por 2 vai deixar resto 1. Tá? Não coloquei 1 aqui, mas vou deixar resto 1. E aí, o que só? O meu quociente ele é maior do que o meu divisor. Dividindo por 3, tá? Dá resto 1. O meu quociente é maior que o meu divisor. Dividindo por 5, eu tenho o resto 1 e o meu quociente continua maior que o meu divisor. Dividindo por 7, vai dar resto 1, continua resto 1, e o meu dividendo, e o meu quociente, desculpa, é maior que o meu divisor. Agora, olha só, quando eu divido por 11, o que acontece? Eu tenho o resto 1, e o meu quociente ele é menor do que o meu dividendo. Ok? Olha só, eu tenho que pegar o número 67 e sair dividindo por números primos até o quê? Até encontrar uma divisão exata ou até que o meu quociente seja menor, seja menor que o meu divisor. Entende? Ó, dividendo o divisor, quociente e resto, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. O meu quociente é maior que o dividendo. Dividir por 3, o meu quociente é maior. Dividir por 5, por 7, por 11. Eu iria continuar dividindo por 13, por 17, 19, até chegar um ponto que ou eu vou ter resto zero, ou o meu quociente é menor, e aí eu não consigo mais dividir. Então eu chego à conclusão de que esse número 67 ele é primo. Se a minha divisão não é exata, se eu for dividindo por fatores primos aqui e não encontrar uma divisão exata, tá? Se eu chegar no momento em que eu não conseguir mais dividir, tá? Vai começar a aparecer número com vírgula aqui, então, cara, o meu número ele é primo, tá bom? Obtivemos na última divisão, aqui nessa última divisão aqui, ó, o quociente 6 menor que o divisor 11, menor que o divisor 11. E a divisão não é exata. Logo, né, podemos afirmar então que o número 67 ele é primo. Então eu posso afirmar que esse número 67 é um número primo, tá? Por quê? Porque eu fui dividindo por números primos aqui, ó, e aí eu cheguei à conclusão do seguinte, que a minha divisão não é exata, tá? E que eu cheguei a um ponto em que o meu quociente ele é menor do que o meu divisor. Então eu não consigo mais dividir esse número, tá? Daqui para frente só colocando vírgula. E aí a conclusão que eu chego? 67 é um número primo. Tá bom? Outros exemplos. Verifique se o número 223 é primo. Mesmíssima coisa. O que nós vamos fazer, né?
Como 223 não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5, segundo os critérios de divisibilidade, começaremos a dividir por 7. É importante a gente conhecer aqueles critérios de divisibilidade, né? Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. 223 é ímpar. Quando que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos, ó, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. 7 não dá para dividir por 3, então ele não é divisível por 3. Quando ele é divisível por 5? Quando ele terminou em 0 ou em 5. Aqui terminou em 3, então ele também não é divisível por 5. Então não vou nem perder tempo dividindo por 2, já vou direto para o 7, tá? 7, 11, 13, já vou direto, tá? Pegar logo daqui para saber se a divisão é exata em algum momento ou não, ok? Então olha só. Vamos lá, olha só. 223 dividido por 7, olha lá, ó, né? Vai dar resto 6. 31 é maior do que 7, né? Deu quociente 31, 31 é maior do que 7. Dividindo por 11, deu 20 aqui de quociente, né? 20 é maior do que 11. Dividindo por 13, deu 17. 17 é maior do que 13, aqui, ó. E dividindo por 13, olha só, 7, 11, 13, 17. Dividindo por 17, desculpa, o meu quociente é 13, que é menor do que 17. E a minha divisão não é exata, tá? E aí a conclusão que a gente chega, obtivemos assim uma divisão não exata de 223 por 17, né? E o quociente menor que o divisor. Logo, 223 também é um número primo, tá? Eu dividi por 7, por 11, por 13, eu fui dividindo pelos números primos, até chegar o momento que o meu quociente, né, ficou menor do que o meu divisor. E o meu resto não é zero, eu tive um resto 2 aqui. Quer dizer, a minha divisão não é exata, o meu quociente é menor do que o meu divisor, logo esse número ele é primo, é um número primo, ok? Vamos ver mais uma aqui, ó. Verifique se o número 667 é primo. Então, como no exemplo anterior, vamos começar dividindo, começar a dividir por 7, né? Não dá para dividir por 2, por 3 e por 5, né? Beleza? Então vamos começar pelo 7. Assim. Então, olha lá, 667 dividido por 7, né? Vai sobrar resto 2, vai dar 95, que é maior do que 7. Dividindo por 11 vai dar 60, que é maior do que 11. Olha lá, tá? Dividindo por 13 vai dar 51, que é maior do que 13. Dividindo por 17 vai dar 39. 39 é maior do que... observe o seguinte, nenhuma divisão exata até agora. Agora, olha só, quando eu divido por 29, tá? O que acontece, tá? Eu dividi por 17, eu ia ter que dividir o próximo número, desculpa, dividir por 17, o próximo número seria o 19 e depois seria o 23, tá? Eu pulei direto aqui para o 23, tá? Por quê? Porque quando eu divido por 23, eu tenho uma divisão exata aqui, ó, tá? Resta 29, resta 0, a minha divisão é exata. Então esse número ele não é primo, tá? Olha só, eu dividi por 7, 11, 13, 17, né? Pulei o 15, né? Desculpa. 7, 11, 13, 17, eu teria que dividir por 19 e depois dividir por 23. Mas eu pulei direto por 23 aqui. Por quê? Porque quando eu divido por 23, a minha divisão ela é exata. E aí eu observo o seguinte, esse número ele não é prima, a minha divisão ela é exata. Como a divisão é exata, tá? Podemos afirmar que o número 667 não é primo, tá? O número 667 não é primo. Por quê? Porque eu tenho uma divisão exata. Tá bom? Então, assim, o número é primo quando ele só tem dois divisores, né? Só dá para dividir por um e por ele mesmo. E aí, para eu saber se o número é primo ou não, eu tenho que pegar esse número e ficar dividindo pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Depois do 23 vem o 29, 31, 30, e por aí vai, tá bom? E por aí vai, tá bom? E aí o que acontece? Se eu vou dividindo pelos números primos, né?
Se em algum momento o meu quociente for menor, tá? Que o meu, que o meu divisor, né? E não deixar resto zero, então meu número é primo, tá? Se o meu quociente, em algum momento, se o meu quociente for menor que o meu divisor e não deixar resto zero, então o meu número é primo. Agora, encontrei um resto zero, encontrei uma divisão exata, o meu número não é primo, ele é composto. Tá bom? Bom, é isso, né? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal. Se inscreve aqui para dar essa força pra gente, tá bom? Dá um like, né, para ajudar a gente a divulgar o canal. E comenta aqui, porque os comentários também ajudam a divulgar o canal, tá bom? Se inscreve, aciona os sininhos das notificações. Dá um like lá, tá? Para ajudar a gente a divulgar o canal. E comenta aqui o que você achou desse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.